Então, passamos agora à discussão de Mimes e Arredores. Mimes e Arredores, lançado em 2017, é composto por 3 partes. A primeira e mais extensa apresenta uma síntese estritamente teórica das várias etapas de revisão e do desdobramento do conceito de mimesis realizados por Costa Lima nos livros anteriores dedicados a essa questão. Ao longo de 8 capítulos, enfoca as relações que a mimesis mantém com sua história da antiguidade grega, com a questão do controle do imaginário, com a imagem, com a obra de Lukács jovem e depois, em sua fase stalinista, com a catarse e a ironia nos cemitérios pernambucanos do poeta João Cabral de Melo Neto. A segunda parte do livro reapresenta uma tradução revista das cartas de Auerbach a Walter Benjamin, além de um ensaio de Werner Krauss, que havia sido assistente de Auerbach, sobre a experiência de viver sob o nazismo. Completa a segunda parte a publicação de uma longa conversa realizada em 2015 na Fundação Casa de Rui Barbosa com o Luiz e com o romancista Antônio Geraldo. A parte publicada consiste em uma série de perguntas de pesquisadores e professores de diversas universidades brasileiras acerca da obra costaliniana, acompanhadas das respostas do autor. A terceira parte reúne artigos e resenhas sobre temas variados, tais como a influência do golpe de 1964, a vida intelectual brasileira, o malabarismo de mestre de capoeira da linguagem de Machado de Assis, além da discussão da obra de autores contemporâneos, tais como Haroldo Augusto de Campos, Sebastião Shoa Leite, Beatriz Bracher e Everardo Noronha. Olá, meu nome é Georg Otte, sou professor na Faculdade de Letras da UFMG. Agradeço esse convite, a honra desse convite de poder participar desse ciclo de entrevistas em homenagem ao professor Luiz Costa Lima. Vou fazer, então, algumas perguntas sobre o livro Mimesis e Arredores. A primeira questão seria, professor Luiz, gostaria de que o senhor comentasse mais um pouco a citação de Aristóteles, bem no início do livro, onde encontramos a frase, eu cito, contemplamos com prazer as imagens mais exatas daquelas mesmas coisas que olhamos com repugnância. Fim da citação. Nesse paradoxo, encontrar prazer em um objeto considerado repugnante, não estaria o segredo daquilo que o senhor chama de mimesis da produção? Mais que uma vez, Aristóteles é apontado como discípulo rebelde de Platão, que, como nós sabemos, desprezava a obra de arte como simulacro do simulacro, ou seja, como algo inferior à própria realidade. Não haveria uma espécie de virada copernicana na poética de Aristóteles, quando apresenta a obra, ou seja, o simulacro, como algo superior, no sentido de vencer a repugnância pelo prazer da produção? A Revolução Copernicana, a que o Otte se refere, toda a razão, a Revolução Copernicana realizada por Aristóteles concerne a todo o processo da mimesis, e não só a mimesis da produção. Muito provavelmente, Otte faz parte da linhagem daquela leitura que vê a diferença entre mimesis da representação e mimesis da produção numa escala valorativa. Não é isso. Todas as duas são igualmente valorizadas. Apenas eu digo que a mimesis da representação é mais comum. Pensemos, por exemplo, a Gioconda. É mimesis da produção ou mimesis da representação? É mimesis da representação, sim. Isso diminui o seu valor? De jeito nenhum. Quer dizer, a mimesis da representação em relação à Gioconda se depara com um enigma que nunca se resolve. Aquele riso enigmático. Que outra coisa é senão enigmático? Tá? Mas você não tem vários planos que vão se sucedendo de leitura. Não. Você tem leituras diversas
que esbarram sempre no mesmo enigma. Então, esse é um mimes da representação. Então, em suma, concordo que Aristóteles é esse princípio rebelde, que a base em que eu repenso a ideia de mimes está na poética aristotélica, ainda que a gente tenha que ter mais tempo para mostrar que não é exatamente a mimes que Aristóteles pensava. Segunda questão. Na página 52, o conto Meu Tio, o Yaoarete, de Guimarães Rosa, é apontado como, eu cito, o paradigma da mimesis da produção, inclusive por causa da metamorfose da personagem principal, a metamorfose em onça, que acontece ao longo do conto. A minha pergunta é se a mimese da produção não seria ela mesma uma metamorfose, ou dito de outra forma, se a obra não seria uma metamorfose da realidade em oposição à mera representação. Lembro ainda a primeira frase que abre o capítulo 6 sobre os cemitérios pernambucanos de João Cabral de Melo Neto. Eu cito essa frase: o texto ficcional, sobretudo em sua espécie poética, tem por propriedade a força da metamorfose. Fim da citação. Meus parabéns ao Walter pela incisividade da pergunta. Vou procurar ser mais incisivo que a própria pergunta. A mimes, não apenas a mimes da produção, repito isso. A mimes, tal como repensada, toda a sua interesse, é um processo metamórfico. A diferença entre as duas espécies de mimes é que a mimes da representação apresenta uma metamorfose implícita, enquanto que a mimes da produção apresenta uma metamorfose explícita. Por isso mesmo, a mimes da representação, a mimes da produção, é menos frequente e menos facilmente assimilável, porque ela necessita ser explicitada. Esse tema, mimes e metamorfose, eu diria, ela sintetiza tudo aquilo que eu fiz. Em vez das 1000 páginas, sei lá quantas páginas foram escritas nessas obras, poderia caber tudo numa frase só. Por mimes, entenda-se um processo metamórfico que contraria os padrões da realidade. Acabou. Esse capítulo sobre João Cabral é particularmente interessante devido à questão da metáfora. Refiro-me à parte São Lourenço da Mata e o seu cemitério, que por sua proximidade com o mar pode ser considerado um cemitério marinho, mas a proximidade topográfica com o mar parece gerar o que se poderia chamar de jogo metafórico, estabelecendo uma proximidade entre as covas e as ondas, e entre as cruzes e os mastros dos navios, sendo que o próprio mar é o lugar onde os náufragos são sepultados. Tem ainda uma sutil crítica social por trás disso, mas não vou me delongar sobre isso. Partindo da analogia entre mar e cemitério, o poeta produz uma série de outras analogias e permite ainda que o leitor, ou permite ao leitor, que este dê continuação a essa produção, dentro de um jogo de configuração e reconfiguração que é mencionado na página 51. A partir desse ângulo, a metáfora não seria o principal recurso da poética da produção? Me chama a atenção paralelamente Georg Potter, embora eu não o conheça pessoalmente, é a primeira vez que eu estudo, me espanta como um alemão pode falar português sem nenhum sotaque. Eu acho impressionante isso. Eu gostaria de chegar perto desse alemão do outro. Eu sei que nunca vou gostar. Bom, venhamos ao que importa.
O destaque dos cemitérios pernambucanos me permite dizer que esse é um dos textos que justifica o muito que eu escrevi. Seja pelo destaque dos poemas, seja pela análise que é feita dos poemas. Analiticamente, não tem muito o que acrescentar à resposta anterior. Quer dizer, o destaque dos cemitérios pernambucanos, de Cabral, está exatamente em mostrar como o processo mimético, sendo um processo metamórfico, é fundamentalmente um processo baseado no metáfora. Nesse sentido, o esforço teórico em torno da mimesis é, paradoxalmente, um esforço que se desenvolve na outra margem do rio. É um esforço que busca apreender esse cerne metafórico através de aproximações conceituais.